Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia de Agora. Eu sou a Susana Anfitriã. Hoje temos como convidada a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Maria dos Anjos, obrigada por ter aceitado o meu convite e participar neste episódio do podcast. Bem-vindo. Obrigada a nós por nos terem convidado. Antes de começar, queria que explicasse um pouco o que é um cuidador informal. Assim, de acordo com aquilo que está na legislação, o cuidador informal é um familiar até ao 4º grau de parentesco que apoia e cuida de alguém que tem necessidades básicas de vida diária. Portanto, no fundo, o que é que somos nós? Somos pessoas que umas prescindiram de emprego, outras conseguem acumular emprego com trabalho e cuidam dos familiares mais diretos, menos diretos, mas são pessoas que precisam de apoio 24 horas por dia, pelo menos para terem uma vida aceitável e decente. Os cuidadores existe distinção entre cuidadores informais, ou seja, se o cuidador está pelo seguro ou teve um acidente de trabalho, ou um cuidador porque a pessoa tem uma doença, a distinção. É assim, eu acho que há diversos tipos de cuidadores informais, de acordo com a patologia da pessoa cuidada. Porque nós podemos nos tornar cuidadores informais de um dia para o outro. Se a pessoa teve um acidente grave, que depois não pode recuperar tão rapidamente como isso, e alguns nem recuperam. Depois há outras pessoas que cuidam de pessoas com doenças, e doenças essas que foram diagnosticadas ao longo tempo, e à medida que a doença agrava, nós precisamos de passar a cuidar. E depois ainda há todos aqueles pais e mães que cuidam de crianças que nasceram com deficiências e doenças raras e um sem número de problemas que acabam por ser pais e também cuidadores informais. Portanto, tudo depende do tipo de patologia da pessoa que nós cuidamos e de como é que aconteceu. Mas não deixamos todos de ser cuidadores informais e eles não deixam todos de ser pessoas cuidadas e com necessidades de cuidados. E por que acha que é fundamental ter um estatuto de cuidador informal? É assim, na minha ótica, eu que sou cuidadora informal e que já sou há pelo menos 14 anos, aquilo com que me deparei logo no início é que no meu caso, por exemplo, foi uma doença que foi diagnosticada. E numa altura de vida em que nem sequer sabíamos o que é que a pessoa poderia ter ou que patologia é que poderia ter. E o que me aconteceu foi que, quando foi finalmente diagnosticada a patologia, naquele caso da minha irmã, eu vi-me confrontada com uma pessoa doente que tinha família, e família ainda muito jovem, e uma alta médica e sem qualquer tipo de apoio. Nem apoio na área da saúde, nem apoios financeiros, nem apoios de lado nenhum. Portanto, isto ainda hoje é muito comum. Nós somos confrontados com alguém que fica a padecer de uma determinada doença ou que teve um acidente grave. E depois os nossos apoios a nível de informação, de capacitação, inclusivamente apoio económico, não é nenhum. Portanto, isto sempre aconteceu. Toda a gente sabe que os nossos familiares sempre cuidaram de alguém e cuidavam porque eram familiares e sentiam-se essa obrigação. Só que para além da obrigação e para além dos afetos e para além de queremos cuidar, é importante que as pessoas tenham condições para poder saber cuidar. Portanto, a grande necessidade que nós sentimos foi agora como é que se cuida de uma determinada patologia. Quer dizer, a maioria de nós não vem da área, ou não trabalhou, ou nem sequer trabalha na área da saúde. Portanto, não somos obrigados, nem temos conhecimentos para poder apoiar as pessoas que cuidamos. Portanto, o grande objetivo foi tentar que houvesse legislação que protegesse as pessoas em termos da capacitação para a doença, ter apoio na área da saúde e ter alguns direitos pelo facto de estar a cuidar. E nota que
que pela sociedade aquela questão, como é da família, ao laço, tem que cuidar obrigatoriamente, não é uma profissão, não é, tem que ser. É assim, na minha ótica não tem que ser. Na minha ótica nós deveríamos ter hipótese de poder escolher se queremos ou não cuidar. Claro que não temos essa hipótese. Pois. E não temos porquê? Para já porque não temos suficientemente respostas na área social para responder às diferentes patologias das pessoas cuidadas. E as poucas que há não respondem como deve ser. Porque é assim, basta pensar que se tratarmos de uma pessoa com uma demência, não há respostas para a demência. Se estivermos a tratar de uma pessoa com um jovem adulto com uma deficiência, as respostas para isso são pouquíssimas ou inexistentes. Eu costumo dizer que normalmente aquilo que há a resposta costuma ser quase despejo de velhos. A gente põe as pessoas num canto, elas ficam lá, dão-lhe de comer e lavam-nas. Portanto, isto não são respostas sociais que nos permitem fazer uma escolha. Como não temos esse direito de opção, acabamos quase por ser obrigados a cuidar. Sim. No fundo, acaba por ser isto que acontece com a grande maioria dos cuidadores enfermeiros. Porque existe uma grande percentagem de cuidadores enfermeiros, ou são filhos cuidam dos pais, ou pais dos filhos, ou marido e mulher, irmãos, porque ninguém está livre de não ocorrer alguma coisa grave, a doença ou não. Temos sempre esta coisa de cuidar para nem que seja por breves meses ou anos, mas já é muito. Normalmente, pois, é bom quando a gente pensa que vai cuidar por pouco tempo, por meses, anos, e depois a pessoa recupera e deixa de precisar de cuidados permanentes. O grande problema é que na nossa sociedade e com o envelhecimento da população, o que se nota é que cada vez as pessoas têm mais necessidade de cuidados. E todos sabemos, pelo menos é o que se diz, que as respostas sociais apenas respondem a 35% das necessidades de cuidados. O que significa que as pessoas que precisam de cuidados são tratadas pelos cuidadores enfermeiros, que são 65% da sociedade. O que quer dizer que nós somos imensos, apesar de não haver números objetivos, nem nunca ninguém se ter preocupado em saber objetivamente quantos cuidadores existem, estatisticamente dizem que somos cerca de 1 milhão. Depois temos os números reais, que são os números que a Segurança Social entendeu por bem achar que deveria de considerar para pessoas como cuidadoras enfermeiras, e passamos a 180 mil. E reconhecidos, apesar do nosso estatuto existir como lei, eu penso que há cerca de 12 mil pessoas. Portanto, acho que estes números são gritantes, falam por si, e dá para perceber que a gente tem um estatuto e acaba por não ter nada, não é? Pois, também há muita gente que não sabe como é fazer para dar conta que é um cuidador informal. Sim, há muita gente que desconhece, inclusivamente, que há o Estatuto do Cuidador Informal. Depois também há os que sabem que existe, mas a priori pensam que dá muito trabalho, então não pedem. E depois temos todo um conjunto de pessoas que desiste logo à partida. E porquê? Porque uma das medidas de apoio do Estatuto seria o subsídio de apoio ao cuidador. E o subsídio de apoio ao cuidador é uma verba que é atribuída a meia dúzia de pessoas por causa das exigências que têm. E nem sequer é atribuída a pessoas que estejam na idade de reforma. Como a maior parte dos cuidadores deste país até são de pessoas idosas e já estão a entrar na reforma ou já estão reformados, as pessoas confundem tudo, desconhecem o conteúdo do estatuto e, como não têm subsídio, não pedem o reconhecimento. No fundo, acaba por ser isso que nós, associação, notamos à medida que as pessoas nos vão contatando. Pois, quando eu fiquei doente, em 2015, a minha mãe tornou-se a minha, digamos, cuidadora, mas nunca
é cuidadora porque é família, mãe. Mas sei que o tempo vai passando e que ela também não vai tendo as capacidades para cuidar de mim, digamos assim. E quem faz eu, muito mais gente, com ataques e outros, é que os cuidadores são os pais, ou a mãe, ou mesmo o irmão. E também cuidar disso, sabemos que ainda taxia vai perdendo algumas capacidades, mas o cuidador também. Se o cuidador não está bem, como é que vai cuidar do doente, do paciente? Como é óbvio, é sempre muito complicado. A questão é que eu acho que a maior parte das pessoas que cuidam, portanto, dos cuidadores informais deste país, chega ao seu limite sem se aperceber que está continuamente a despender as suas energias físicas e psicológicas, porque está muito mais preocupado com a pessoa que está a cuidar do que com ele próprio. E só quando chega mesmo à exaustão, e às vezes a exaustão já é numa situação muito complicada, é que começa a perceber que não teve o cuidado suficiente para cuidar de si próprio. Mas também é verdade que os apoios que tem para poder ter algum descanso, ou poder ter, ou pelo menos poder confiar a alguém, a pessoa que cuidamos, neste momento são impraticáveis, porque a nossa legislação saiu em 2019, foi regulamentada em 2020 e nós, ao dia de hoje, estamos em dezembro de 2022, ainda nem sequer sabemos como é que vamos ter o tal apoio domiciliário que nos pode apoiar. Não sabemos como é que vai funcionar o descanso do cuidador, que poderia ser uma mais-valia em alguns casos. Até porque o descanso do cuidador aqui não é meter as pessoas cuidadas em nenhuma instituição, é pura e simplesmente deixá-las com o apoio delas e com o consentimento delas num espaço que nos permita a nós pelo menos respirar, ou pelo menos ter alguns dias de descanso, ou inclusivamente ser hospitalizados ou ir ao médico. Portanto, ainda não está nada disto regulamentado. Não, nós não entendemos muito bem porquê, mas é um facto que a regulamentação do Estatuto tem demorado imenso a ser implementada. Sim, também tenho acompanhado as notícias sobre isso. Eu pensava que era este ano, no início, e vão adiando. E foi, em teoria, foi em janeiro deste ano que saiu a regulamentação. Agora, saiu a regulamentação para quê? Para o subsídio de apoio, que saiu a portaria em fevereiro. E até ao dia de hoje, a única coisa que já saiu foi uma portaria a nomear uma comissão de acompanhamento. Começa porque as pessoas têm como direito legislado ter um profissional de saúde e um assistente social, que são os profissionais de referência que nos deveriam de acompanhar e ver quais são as necessidades que nós, cuidadores informais, temos, quer em termos pessoais, quer em termos de capacitação da pessoa que cuidamos. E tanto quanto nós sabemos, isto são dados da Segurança Social, até novembro havia apenas 900 cuidadores informais contatados por essas equipas. Portanto, a maior parte do país, as zonas grandes, Porto, Lisboa e Val do Tejo, por exemplo, ainda não têm profissionais de saúde de referência indicados, nem assistentes sociais. Portanto, lá legislado foi, regulamentado também. Agora, a implementação é que está a demorar imenso tempo. Pois, é, é, para passar a prática ainda há muito trabalho para fazer. Desde programar as equipas, eu contratar e conhecer a realidade. Porque, como ainda há bocado referiu, não se sabe ao certo quantos são. E muitos nem sequer ainda há o trabalho para conhecer porque assumem que têm que cuidar porque assim, que a vida fez, ou a karma, ou seja lá o que for, que assim definiu e que tem de cuidar, não vai para cima. E depois esquece-se de cuidar delas próprias. E mesmo que não se esqueçam, a grande questão que eu aqui ponho é qual é a alternativa que têm para poder cuidar delas próprias? Como é que fazem? Quem é que as substitui? Quer dizer, estas interrogações todas é aquilo que nós temos. Se pensarmos, por exemplo, nos pais que cuidam
E se houver ainda o casal a cuidar de uma criança, e normalmente eles têm necessidades enormes. Se um deles ficar em casa e o outro trabalhar, quem é que substitui aquela mãe? E normalmente são as mães que ficam em casa. Não há equipas pediátricas de apoio e não há estabelecimentos que os aceite. Quer dizer, é que depois também não há nem respostas sociais que nos permitam a nós pensar que vamos entregar uma pessoa e que vai ser devidamente cuidada. Não temos essas respostas. Portanto, mesmo que nós tenhamos o cuidado de pensar em nós, não nos dão alternativas. E é isso é que é desgastante, pensar que não temos essas mesmas alternativas. Também dá muito trabalho para fazer outras. Dá para as Lógico. legislações para formar essas equipas, para, para, para ir para a prática. Pelo que eu estou a ouvir da Dona Maria, desejo, não é só pôr na legislação e toma lei e já está. Neste caso, eu acho que em nenhum caso, mas neste caso concreto não se limita a ser uma legislação apoiada pelos partidos todos e que fica no papel, não. Isto para passar à prática precisa de equipas, de aumento das equipas dos profissionais de saúde, por exemplo, e todos sabemos a crise que há nos profissionais de saúde, porque se não houver um profissional de saúde de apoio, nós ficamos na mesma. E para mim é uma das medidas essenciais do Estatuto, é o apoio da área da saúde. Assim como se não tivermos os assistentes sociais da Segurança Social que vão apoiando as pessoas e que vão encaminhando, a maior parte deles nem sequer sabe o que é quando fazer. Portanto, isto são tudo medidas que precisariam de alguma vontade política para serem implementadas. E até ao dia de hoje ainda não tiveram muita vontade política. Inclusivamente, todos os planos os PRRs e os dinheiros que estão a ser dados às instituições que supostamente nos vão dar apoio no descanso do cuidador, toda a gente se queixa que estão pobrezinhos e que não têm dinheiro, portanto também não percebo como é que eles vão dar apoio aos descanso aos cuidadores enfermeiros. Pois, isto parece quase um, um ciclo vicioso. E depois não nos esqueçamos, e isto é muito importante, que ninguém estava habituado a que as famílias começassem a exigir direitos, porque as famílias cuidavam sem exigir nada. Exato, sim. E todos sabemos que o facto da gente cuidar e não exigir nada está a poupar imenso dinheiro ao erário público. Portanto, toda a gente faz contas e começa a achar que se a gente poupa dinheiro, porque é que se vão preocupar e dar-nos direitos que vão custar dinheiro ao erário público. Nós não vamos deixar as nossas pessoas cuidadas pelo facto de não termos direitos. Não vamos. Pois. Não podemos. Eu costumo dizer que a gente não tem patrão, não pode fazer greves e não pode fazer birras como faz o setor social. Portanto, nós vamos cuidando, refilando e aguentando. Mas É o que a um gente dia o saco me enche e arrebenta. Mas as nossas. Por muito que a gente se indigne e revolte, é assim, nunca temos muita saída. Limitamos a ser cidadãos. E é um facto, como cidadãos, já conseguimos muita coisa, porque conseguimos o reconhecimento político. Portanto, agora temos é que ter muito mais trabalho para que isso passe para o terreno e para que os direitos nos sejam dados. E como é que pessoas que vão ouvir o podcast e outros podem se tornar oficialmente cuidadores informais? Assim, o tornar oficialmente cuidador informal não é um processo tão complicado como toda a gente diz. Aliás, é um processo igual a todos os outros da Segurança Social. Eu não conheço nenhum processo na Segurança Social que seja fácil. Este é só mais um que pede imensos papéis e que pede formulários. Portanto, as pessoas têm que, em primeiro lugar, perceber que para poderem ser cuidadores informais têm que cuidar de alguém que já tenha atribuído complemento por dependência ou subsídio de assistência por terceira pessoa. Se tiverem, basta preencher os formulários que estão na Segurança Social, que é o CI de Cuidador Informal 1, e o preenchimento tem que ter, pelo menos, tem os dados, preencher os dados que lá constam, e depois têm que ter em atenção uma coisa que é extremamente importante, que é o consentimento da pessoa cuidada. Porque para sermos cuidadores informais, a pessoa de quem cuidamos tem que dar o consentimento em como quer que sejamos o seu cuidador.
Isto para as pessoas que ainda têm condições cognitivas é pacífico, porque ou vão com o cuidador ao balcão da Segurança Social e assinam presencialmente, ou assinam na habitação e o médico de família atesta que aquela pessoa tem capacidade cognitiva. O grande problema aqui levanta-se quando as pessoas já não têm condições cognitivas para o fazer, porque implica ir para o Ministério Público tratar do regime do maior acompanhado para ser declarado um acompanhante. E nesses casos, a maior parte das pessoas não gosta de tratar dos processos. Mas era bom que pensassem que isto não é um processo complicado, é entrar no Ministério Público, dizer o que é que quer e porque é que quer. Eles dado um conjunto de questionários que vão respondendo, tem muito a ver com a patologia da pessoa que cuidam, e quando o processo é entregue, é atribuído um número. Com esse número, e só com esse número, já é possível fazer o pedido de reconhecimento como cuidador informal. Não têm que esperar que o processo finalize, porque esses processos do maior acompanhado são morosos. Há sítios, há tribunais que demoram 2 anos. Portanto, com o número do processo já podem fazer o requerimento e o pedido de reconhecimento como cuidador informal. E depois temos cuidadores informais que têm direito a pedir, juntamente com o seu reconhecimento, o pedido de subsídio de apoio, que são uma ínfima parte, porque o subsídio de apoio vai buscar os cuidadores, os rendimentos do cuidador e do agregado familiar todo. Os cálculos têm que ser feitos com base no conjunto de rendimentos e, depois deste conjunto de rendimentos aplicado fatores de ponderação, as pessoas não podem ter um valor superior a 527 euros, que é 1,3 do IAS. Portanto, não há nada a alterar. As pessoas que tenham um rendimento de família inferior a isso podem requerer o seu subsídio de apoio. O grande problema que se põe aqui é que, se as pessoas tiverem idade de reforma ou já estiverem reformadas, já não têm direito a subsídio de apoio. E depois a lei ainda diz que os trabalhadores que cuidam e trabalham podem ser considerados cuidadores informais, são nomeados como cuidadores informais não principais, têm direito às medidas de apoio todas, com exceção do subsídio de apoio, e aquilo que já lhes deveria ter sido garantido, que é a legislação laboral e apoio para trabalharem e poderem cuidar até ao dia de hoje, ainda não está implementado nem a legislação própria. Ainda há muito o que fazer. Muito, muito. É uma lei que saiu e que, digamos, que praticamente tem uma medida implementada. E mesmo essa medida, na nossa ótica, é insuficiente, porque não contempla uma ínfima parte das pessoas que cuidam. Daí a Associação ter lançado a tal iniciativa legislativa de cidadãos, porque queremos, acima de tudo, que entre um documento que seja discutido diretamente em Assembleia da República, e para isto acontecer são precisas 20.000 assinaturas, e nós só temos no máximo 1.500. E o que é que se pretende? Para já que não haja condicionante para haver reconhecimento do cuidador informal. É, assim, é impensável eu precisar que a minha pessoa cuidada tenha o complemento por dependência para ser considerada cuidadora informal. Porque há muita gente que não trata desses complementos. Umas porque não sabem, outras porque não têm, porque não têm falta de verba, não precisam estar a pedir 100 euros ao Estado. Portanto, e está a condicionar o seu reconhecimento. Portanto, não me parece que seja lógico considerarmos que só podemos ser cuidadores se tivermos uma pessoa cuidada com complemento por dependência ou subsídio de assistência por terceira pessoa. Temos que ser cuidadores quando precisamos de cuidar, e isso tem que estar no certificado de multiusos, e o médico tem que atestar que a pessoa que cuidamos tem necessidade de cuidados permanentes para a vida diária. A partir daí, nós podemos e devemos ser considerados cuidadores informais. Assim como também não se percebe o porquê de não haver legislação laboral e que as pessoas, quando precisam de faltar, não tenham as faltas justificadas e remuneradas, porque nem uma coisa nem outra não têm. Também não percebemos porque é que o descanso do cuidador não vai ser a custo zero, porque as pessoas, quando passam a cuidar, começam a ter dificuldades, muitas delas financeiras, porque não é fácil cuidar e dar tudo o que a pessoa cuidada precisa
e manter o nosso nível e a nossa capacidade económica. Portanto, o descanso do cuidador deveria de ser a custo zero, até porque é um curto período de tempo e não é institucionalizar a pessoa. Portanto, deveria de ser pensado que nós não temos dinheiro suficiente para pagar esse, esse descanso. Queríamos apoio domiciliário alargado para as pessoas poderem ter o descanso do cuidador e as pessoas cuidadas poderem estar no domicílio. Portanto, o nosso objetivo é haver aqui um conjunto de artigos que sejam analisados e alterados. Pois faz toda a diferença esses pequenos artigos, digamos assim. Assim como também queremos, e pusemos na ILC, quer dizer, não tem lógica nenhuma o subsídio de apoio só ser dado mediante a condição de recurso das famílias. Se nós estamos a cuidar, nós temos direito a esse subsídio de apoio, independentemente do marido ou do pai, ou seja, de quem for, ter uma reforma ou ter um salário. Porque ninguém está a pagar o nosso trabalho diário. Ninguém. Sim. Portanto, acho que temos direito a ter alguma dignidade como cuidadores. Portanto, aquela condição imposta neste momento na legislação, nós queremos que acabe e a partir do momento que há reconhecimento, há direito a subsídio. Assim como as pessoas reformadas também deviam ter direito a subsídio, porque as reformas neste país todos sabemos que são baixíssimas. Sim, têm valores de 400 euros, não é? Sim, infelizmente, é mesmo assim, não devia ser, mas também, por isso é que também há a vossa associação para chamar a atenção ao Estado e à própria sociedade, porque muitas vezes ficamos na zona de conforto e deixamos passar. Por exemplo, esse subsídio de terceira pessoa, tentei, na altura, tentei adquirir na Segurança Social, disseram que não tinha direito, porque a minha mãe não me limpava com pratos, com a expressão madeireira, foi mesmo É mais assim. ou menos isso. Está bem, mas ela tentar acompanhar e fazer determinadas tarefas, com a ataxia, não dá. Mas a gente aceitou aquilo comportado e deixamos de pôr os papéis. Mais tarde, conversa num centro de reabilitação, lá falaram que não tínhamos direito. Então tentamos e lá conseguimos essa apoio de terceira pessoa. Apesar de ser 100 euros, são 100 euros. Já dá para algumas coisas. Pois, mas nos dias que correm, e agora com o pedido de reconhecimento aqui dos cuidadores de enfermagem, o que se tem notado é que as juntas médicas, porque nós temos aqui um problema, é que o cuidador informal é reconhecido automaticamente se as pessoas cuidadas tiverem subsídio de assistência por terceira pessoa ou complemento de dependência de segundo grau. No caso dos complementos de dependência de primeiro grau, as pessoas são sujeitas a juntas médicas. E nestas juntas médicas, o que se tem notado é que os próprios médicos interferem os pedidos das pessoas que estão a pedir o seu reconhecimento como cuidador, porque a pessoa cuidada não está na cama. Isto não tem lógica nenhuma, não é preciso alguém estar acamado para ter necessidade de cuidados permanentes. E nós já vimos interferimentos de pessoas com jovens adultos com paralisia cerebral, de idosos com Alzheimer, quer dizer, tem acontecido de tudo. Portanto, também há aqui um desvazamento de informação entre o que é ser reconhecido como cuidador informal e o que é a atribuição do complemento de segundo grau. Portanto, isto também tem trazido aqui imensos problemas e imensos interferimentos. Mas isso tem que ser assim como, e não falemos na saúde mental, porque se entrarmos na saúde mental, ninguém entende e os médicos não entendem como é que uma pessoa com um problema de saúde mental tem necessidade permanente de um cuidador informal. E esses pedidos normalmente são indeferidos. Eu acho um bocado estranho essa parte, mas... Mas é isso que está a acontecer nos dias de hoje. Inclusivamente as associações ligadas à saúde mental
e uma delas juntou-se a nós na Iniciativa Legislativa de Cidadãos, porque eles têm tido imensos problemas com os indeferimentos, porque é assim, a pessoa pode ter problemas do foro mental, mas depois, como anda e come e sai, os médicos não lhes dão os complementos por dependência, portanto, normalmente são os pais, ou mesmo as esposas ou os maridos, não conseguem os conhecimentos como cuidadores. Pois também parece que tem de ser esclarecido essa parte e, e dar informar os especialistas como é que são as coisas. Eu acho inadmissível, por exemplo, sujeitarem a pessoas cuidadas a 3 juntas médicas pagas por nós pelo horário público. Porque todos sabemos que se quiser um certificado de multiusos, vai a uma junta médica. Sim. E dá-lhe uma incapacidade, mas depois o atestado não diz mais nada, só tem uma percentagem. Depois, se quiser complementos por dependência, vai a outra junta médica. E se tiver um cuidador informal, vai a uma terceira junta médica. Isto é um disparate. E o dinheiro é das pessoas que contribuem, é das pessoas que descontam. Portanto, é assim, entendam-se todos, juntem a área de saúde e da segurança social e sujeitem as pessoas a uma única junta médica, onde os médicos analisem e vejam tudo de uma vez. E facilitava muito. É que salvo raríssimas exceções, aquelas patologias nunca melhoram, só agravam. E há muitas situações que o próprio cuidador, doente ou doente, não pode estar sempre a ir, porque tal coisa vai piorando e às vezes o acesso também não é fácil e também deviam pensar um bocadinho de salvaguardar, porque não pode estar sempre a ir quando é chamado. Há certos tipos de patologia, doenças, que já se sabe que aquilo vai, com o tempo, vai piorando, mas assim, não quer ser tão drástica na palavra, mas não vai melhorando e deviam também ter esse cuidado de salvaguardar e depois o cuidador vai cuidar do sítio, é tempo. O tempo também é dinheiro, digamos assim. Tempo bom para quem? Para os especialistas, mas também para o cuidador e para o cuidado. Porque podia fazer outras coisas, mas isto é a minha ótica de visão. Eu acho que acabamos todos por pensar dessa forma, com exceção de quem está a coordenar os serviços, porque eles acham por bem fazer uma junta médica para cada coisa, sujeitam as pessoas a deslocações e muitos deles não podem, alguns vão de maca. Eu já vi pessoas entrar no centro de avaliação de maca e pessoas com Alzheimer, pessoas com paralisias cerebrais, que isto é perfeitamente ridículo, aquilo não melhora nunca, só agrava. E depois, ainda por cima, no meio disto tudo, vê-se indeferimentos. Quer dizer, há aqui uma falta de consciência muito grande. Sim. Sim. Há mesmo muito que fazer. A vossa associação surgiu por um conjunto de cuidadores informais, ou ex-cuidadores, pelo que eu li no vosso site, para mesmo para proporcionar e para dar a conhecer esta temática da existência de cuidadores informais. E tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, a vossa associação. Também é 2016 ou 14? 18. Eu já li tanta coisa que é que nós começámos como movimento de pessoas que queriam direitos para os cuidadores informais em 2016. Mas só constituímos a associação em 2018. Então foi essa parte que eu falei, confundi. Já falamos aqui um bocadinho o que é que a associação faz, qual é a comissão e os valores, mas nunca é demais
eh, realçar que no resulta devidamente o que é a Associação Nacional de Cuidados Informais, Cuidadores Informais, peço. É assim, o nosso papel nem sequer é muito visível perante a sociedade, porque nós acabamos por servir de intermediários entre os cuidadores e praticamente os órgãos de soberania. No fundo, é isso que a gente tem feito ao longo deste tempo todo. E claro que não vamos publicar todos os ofícios que enviamos para o Ministério, nem todos os ofícios que enviamos para a Secretaria de Estado de Inclusão agora, nem todo o trabalho de retaguarda que a Associação tem. Para já é bom que as pessoas tenham consciência que a Associação só é constituída por cuidadores informais e ex-cuidadores e que nós somos todos voluntários e que, para além de cuidar, a maioria, os que não trabalham, cuidam e é complicado acumular tudo e ainda o voluntariado. Depois, o que nós tentamos, acima de tudo, é prestar uma boa informação às pessoas que entram em contato connosco sobre os eventuais direitos que podem vir a ter se pedirem um reconhecimento como cuidadores informais. Portanto, nós recebemos diariamente imensas chamadas e respondemos a imensos mails, porque as dúvidas são muitas, até porque os serviços da Segurança Social, na sua maioria, os balcões não estão preparados para informar as pessoas como deve ser e as dúvidas vão surgindo de mais variadas formas. Portanto, o nosso papel centra-se entre o informar o cuidador informal e reportar muitas vezes situações que fogem ao normal à própria Segurança Social, pedindo explicações lógicas e intervindo junto das entidades competentes. Para além disso, nós temos ou conseguimos garantir apoio psicológico a alguns cuidadores, os que querem ver ou precisam de apoio psicológico e a custo zero. Entramos em imensos eventos e o nosso objetivo sempre é divulgar o que é ser cuidador informal e as necessidades dos cuidadores e a falta de legislação, uma vez que agora já temos lei, mas não temos medidas implementadas. Portanto, levamos o ano inteiro a tentar, pelo menos, que as pessoas ouçam e saibam que existe legislação. E tentamos, a nível local, ir criando gabinetes com pessoas, com voluntários, para ter proximidade e para que as pessoas, pelo menos, percebam que ali, sei lá, no Barreiro existe um gabinete que os pode ajudar, na Amora existe outros, no Norte temos uma pessoa que nos apoia lá em cima, na Figueira da Foz também. Portanto, no fundo, o nosso papel é quase que o intermediário das queixas dos cuidadores informais para as autoridades competentes. Portanto, é isso que a gente tem feito ao longo destes anos e por este andar vamos continuar nisto muito tempo, porque a gente sai de uma medida, ainda não está implementada e já estamos a dizer que não está correta e já estamos a pedir para alterarem. Portanto, no fundo vai ser isso que nós vamos, até um dia que esteja tudo correto, vai ser o nosso grande papel. Sim, tem muito trabalho pela frente. Tem uma petição online para toda a gente, quem quiser assinar, para fazer a revisão, digo assim, de alguns artigos de lei. Depois também vou deixar essa informação na descrição do episódio para as pessoas irem a essa petição e se assim o entender, assinar, que é sempre uma mais-valia. E acho que as pessoas deviam de perceber que se neste momento não cuidam de ninguém, não significa que um dia destes não precisem de ser cuidados ou que amanhã não precisem de ser cuidadores informais. Porque a gente não programa a longo prazo, isto acontece um dia para o outro. Pois é, muitas vezes pensamos que é só os outros, mas esquecemos não é. que os outros também nós somos os outros. Exatamente, é que isto acontece-nos a todos. E há quem costume dizer se hoje posso ser cuidador, mas amanhã sou com certeza pessoa cuidada. Portanto, haja direitos para as nossas gerações futuras. Sim, isso é sempre lutar e tentar alcançar o máximo possível de benefícios para as duas partes, para os cuidadores e cuidados. E como referiu a Dona Maria dos Anjos, se a gente for
fazendo as coisas planear melhor, temos uma poupança de custos. Porque é pagar uma pensão, um vencimento ao cuidador informal. Mas não é só nisso, é também ter o parte do descanso, do mentalmente, porque é essencial o bem-estar mental. Eu, pelo menos, vejo por minha mãe que às vezes está-se a fazer visitas de férias. Acredito, mas ela também recusa-se a pedir ajuda e ir a ser acompanhada por um profissional. E se isto fosse mais divulgado da existência de cuidadores informais, havia menos barreiras e as pessoas procuravam mais ajuda e não sentiam aquele peso de tem que ser porque é família, porque eu gosto, porque eu amo a afinidade com a pessoa, porque doença ou não, ou seja o que for, o cuidador, agora estou a trabalhar com as palavras, que ele, o doente, o paciente, não tem culpa, mas também se sente um bocado impotente quando vê a pessoa que está a cuidar, que não tens que estar a perder as capacidades físicas e mentais, porque cansa. Eu acredito, eu sou chata, muito dor também. E nós, dois pacientes, como queiras chamar, descarregamos sobre a pessoa que está mais próxima de nós. São os cuidadores informais. E eles também são humanos, têm limites, precisam de descansar, precisam de férias, mas de férias. E não é só o descanso. Nós podíamos pensar nestes termos. É assim, em termos de prevenção básica na doença, nos cuidadores informais não existe. Porque a gente não vai ao médico, não tem tempo. Ou pelo menos a grande maioria não vai porque não tem tempo. Sim. E quando não tem tempo, está a agravar as patologias. E depois é assim, apoio psicológico está previsto na lei, nós nem sabemos como é que vai funcionar. E é rara a pessoa que cuida, e cuida há mais de um ano, que não precisa de apoio psicológico. Mas continuam a fingir e a ignorar que nós não precisamos de nada. E a mim o que mais, por exemplo, me deixou indignada é que nós passámos pela pandemia, 2 anos de isolamento, em que naturalmente as doenças das pessoas que cuidámos se foram agravando. As alternativas que nós tínhamos era a urgência hospitalar, que nem funcionava como deve ser, e todos sabemos porquê. Toda a gente se lembrou do setor social e lembraram-se porque os velhinhos estavam todos a morrer. Mas ninguém se lembrou dos cuidadores de enfermagem e das necessidades dessas pessoas todas. E depois, agora, no pós-pandemia, entre aspas, está toda a gente em burnout, toda a gente pirada da cabeça, mas também ninguém se lembra que nós andamos cá. Portanto, nem sequer o apoio psicológico conseguiram implementar. E não se entende muito bem porquê, porque é assim, há psiquiatras, há psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, possivelmente até há nas autarquias, comecem a envolver a proximidade e começam, pelo menos, a dar algumas garantias às pessoas. Porque ninguém é de ferro. É assim, as pessoas cuidam, mas ninguém é de ferro. Podem nem se queixar, mas as equipas de avaliação, no mínimo, vão perceber que a maioria dos cuidadores informais são pessoas que estão esgotadas, física e psicologicamente. E se elas caírem para o lado, o que é que acontece à pessoa cuidada? Eles não têm respostas para esta gente toda que nós cuidamos, porque não há respostas sociais para isso. Pois não. Nem própria resposta para pessoas com mais idade que, por exemplo, básicas, notícias, Não há. já vimos tanta notícia e não há a resposta, quanto mais para outro tipo de pessoas com patologia. Isto torna-se insuportável. É que não há respostas
para uma série de patologias. sim. E toda a gente sabe isso. E era bom que preservassem mais os cuidadores, porque para todos os efeitos nós também fazemos parte do terceiro setor. Apesar de ninguém se lembrar, nós fazemos parte do terceiro setor e sempre fizemos. Só que as gerações anteriores também nunca decidiram pedir nada, portanto também agora já não podem fazer nada. Vou só escutar a vossa associação. Quem tiver alguma questão, alguma dúvida para colocar e para se tornar sócio. Olha, o contacto telefónico é o 93-710-2684 e está na página de Facebook, e está no nosso site e está no Instagram. O mail é ancuidadoresinformais@gmail.com. Portanto, nas nossas redes sociais também está o nosso e-mail. Que é o mail é o AN Cuidador e por mais. Cuidadores informais, exato, @gmail.com. Portanto, se tiverem alguma questão ou quiserem esclarecer alguma dúvida, mesmo que nós não atendamos logo de imediato, nós devolvemos sempre as chamadas. Pois, como são voluntários, está a perceber que... Pois, às vezes não se consegue conciliar no imediato atender o telefone. Mas nós devolvemos sempre as chamadas e depois tentamos clarificar as dúvidas que as pessoas têm. Ou pior ou melhor, nós falamos sempre com as pessoas. Só mais uma questão. Quais são os benefícios de ser sócio da vossa associação? Ou quem é que pode ser sócio? Qualquer pessoa pode ser nosso sócio. Seja cuidador, não seja cuidador, desde que acredite naquilo que nós estamos a fazer, qualquer pessoa se pode associar a nós. E os formulários também estão no nosso site. De benefícios diretos, para além do atendimento na área social e do apoio psicológico, nós não temos produtos de apoio que podemos emprestar e ceder quando as pessoas têm necessidade e quando nós os temos em stock. Portanto, do fundo, isto é, no imediato, aquilo que a associação oferece. E depois temos todo aquele trabalho que as pessoas não veem, que nós vamos fazendo para conseguir pressionar e ter a regulamentação que temos até à data. Porque se não fosse o trabalho que nós temos tido de bastidores e com as autoridades competentes, inclusivamente com o Presidente da República e com os mídias, nós ainda não tínhamos a regulamentação, podem todos ter a certeza absoluta. Porque sim, é muito fácil fazer uma lei, pôr na gaveta e depois ficar tudo à espera. É o que acontece em muitos casos. E a vossa associação tem feito um grande trabalho, excelente, porque também há uns anos conhecia este termo do cuidador informal e só recentemente é que comecei a ouvir este termo, porque era desconhecido totalmente, mas eu não tinha conhecimento. Por isso é sempre bom esta partilha, esta divulgação da vossa associação e do trabalho que tem feito. Em meu nome e em nome de outros cuidados, queremos agradecer à vossa associação porque estão a fazer tudo o que podem para que seja legislado, seja, agora falta-me termo, acima de tudo, que seja implementada as medidas que foram legisladas. Exato, para ter um estatuto cuidador informal, exatamente. Não é só esta palavra. Legislar que chega, pois não chega à legislação, é preciso depois a implementação das medidas. E deixa-me só esclarecer uma coisa, nós não somos IPSS, nós não recebemos dinheiro do Estado, nós só vivemos mesmo da cotização das pessoas que se juntam a nós. Portanto, é bom que se esclareça isso, porque há muita gente que acha que nós estamos a ficar todos ricos porque pertencemos à Associação Nacional de Cuidadores Informais, mas não é verdade. Nós somos voluntários, somos uma associação sem fins lucrativos e apenas vivemos das cotas dos nossos associados.
Muito bem. Só para terminar, quero deixar alguma dica, sugestão para quem nos está a ouvir? Olha, eu gostava que as pessoas percebessem que o Estatuto de Cuidador Informal não é um subsídio, mas sim um conjunto de medidas de apoio ao cuidador, que talvez não seja um processo tão fácil como gostariam, mas que se tiverem dúvida e se precisarem de pedir o reconhecimento, entrem em contato connosco e nós apoiamos, pelo menos na parte burocrática do próprio pedido. Porque seria importante, já que somos quase 1 milhão, não termos só 12.000 cuidadores informais reconhecidos. Precisávamos de ser muitos mais, porque quanto mais formos, mais voz teremos perante os nossos governantes. É verdade, sim. Espero que este episódio também faça contribuir para outras pessoas a saber da existência deste Estatuto de Cuidador Informal, porque acredito que muita gente desconhece. E não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, é desejar-lhe um bom trabalho, acho que foi impecável o pedido para falarmos convosco. E se alguém vos contatar e tiver dúvidas, passem-nos para nós apoiamos. Obrigado. Obrigado, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e participar neste episódio. Muito obrigada a si e à associação pelo que tem feito e por estar aqui hoje. Obrigada e boas festas. Obrigado igualmente. E assim terminamos mais uma conversa deste episódio do podcast com a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Vou deixar na descrição os contatos da associação para poderem contatar se assim o pretender. E também pedir para assinar a petição. Divulgue e partilhe para que este projeto e o projeto da associação possa chegar a maior número de pessoas. Obrigada por terem acompanhado este episódio até ao fim. Até a próxima e boas festas. Fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.